Agora, uma coisa muito interessante, pessoal, é que a FCC costuma cobrar esse tipo de questão aqui também, ó. Olha só. Substituindo-se o segmento grifado pelo que se encontra entre parênteses, o verbo deverá passar para o plural em. Pessoal, a regra básica de concordância verbal é que o verbo concorda com o sujeito. Claro. Se eu falo para você, o aluno fez as questões, ou os alunos fizeram as questões. Veja que não há nenhuma relação de concordância entre fez com as questões. Esse fez aqui está no singular porque o aluno, que é o sujeito, está no singular. Então, ele não estabelece nenhum vínculo de concordância com o objeto. Fazer é verbo transitivo direto e as questões é objeto direto. Tem nada a ver. Eu posso colocar o verbo fazer no singular e as questões, que é objeto direto, no plural, que não há nenhum problema. Agora, se você tem um sujeito no plural, como os alunos, aí o verbo vai para o plural. Então, olha só, ele falou que se você substituir o segmento grifado pelo que se encontra entre parênteses, o verbo deverá passar para o plural em, ou seja, esse termo grifado precisa ser o sujeito. Porque se ele for sujeito e for colocado no plural, o verbo também vai precisar ir para o plural para que haja ali uma concordância entre eles. Correto? Olha só a número 1, o que diz. Ainda estamos resolvendo isso, respondeu o gerente. Queridos, quem foi que respondeu? O gerente. O gerente é o sujeito. Se você troca aquele gerente por os gerentes, ficaria assim, ó. Ainda estamos resolvendo isso. Vou colocar na ordem aqui. Os gerentes responderam. Quem é que responderam? Os gerentes. Os gerentes é o sujeito. Responderam os gerentes. Se eu troco o gerente por os gerentes, responder fica responderam. Então, é exatamente o que ele quer, gabarito, letra A. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, você vai fazer a substituição ali. Se for sujeito, vai ficar no plural. É isso. Olha, compras feitas. Botei a mão no bolso. O cartão ficou em casa. Se eu coloco as mãos no bolso, o verbo continua botei. Botei as mãos no bolso. Não muda nada. Então, não é a letra B. Imediatamente reduzir o passo. Se eu troco para os passos, o verbo não muda nada. Reduzir os passos. Então, não muda nada. Cuidado com a letra D, hein? Pelo amor de Deus, olha a letra D. Para ir a um supermercado mais distante, mas só havia uma bicicleta. Aí eu vou trocar para 2 bicicletas. Aí o aluno tem tendência a colocar haviam. Mas não pode se esquecer, tá? Olha aqui o que eu coloquei. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. O verbo haver, quando ele aparece no sentido de existir, é um verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Ou seja, aquele havia ali não pode estar no plural. Ah, Léo, então poderia ser ali 2 bicicletas e o havia não iria mudar? Não iria mudar. Beleza? Não iria, tá? Não tem problema. Tá legal? O verbo não vai mudar, porque é o verbo haver. O verbo haver é um verbo diferente. O verbo haver é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural.
Então, ele vai ser um verbo que não vai admitir o plural. Então, ó, havia muitas pessoas na live. Havia. Não pode ser haviam, tá? Seria havia muitas pessoas na live. Beleza? Não pode ser haviam, né? Houve muitos concursos bons em 2022. Houve e não houveram. Sempre o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Houve muitos concursos bons em 2022 e haverá ainda mais concursos bons em 2023. Não pode ser haverão, tá? É haverá. O verbo tem que ficar no singular, porque é o verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Gabarito, letra D. Letra A aqui, com certeza, né? A letra D, você eliminou. E fui tomado por uma emoção, você não vai mudar o verbo se você trocar fui tomado por emoções. O verbo não vai mudar. O sujeito ali, eu fui tomado, entendeu? O único verbo que mudaria seria respondeu, se eu colocasse o gerente, pois os gerentes responderam. Ali você tem um sujeito. Então, quando ele pede para você fazer essa substituição, marcando qual o verbo que vai mudar, você vai procurar o sujeito. Porque o verbo ele vai estabelecer uma concordância com o sujeito da frase. Então, se você coloca o sujeito no plural, o verbo está no plural. Se você coloca o sujeito no singular, o verbo fica no singular.